Irmãos, cada detalhe desse evangelho tem um significado riquíssimo. Vamos ver. Depois da multiplicação dos pães, Jesus, daquela miséria, 5 pães e 2 peixes, matou a fome de 5.000 pessoas. Foi um sucesso. Os apóstolos estavam entusiasmadíssimos. Parecia que Jesus era o Messias, que reproduziria os prodígios do Êxodo. Como como Moisés providenciou o maná, Deus mandou no deserto, agora Jesus mata a fome daquela multidão com aquela miséria. Tanto assim que no Evangelho de João, depois da multiplicação dos pães, querem fazer Jesus rei, dizendo, esse é o cara, esse é o Messias. Jesus foge para a montanha, aqui ele também. Aqui, depois da multiplicação dos pães, aqui está, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca, mas mandou não é uma tradução boa, forçou. Jesus forçou, obrigou os discípulos a entrarem na barca e seguirem para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Ele quis aquela experiência do sucesso é uma experiência perigosa. O sucesso é enganoso. O sucesso humano, a glória dos homens, o elogio, a bajulação, isso é perigoso. Jesus forçou eles a entrarem sabendo que ia ter uma tempestade no mar da Galileia, para que eles façam a verdadeira experiência de Cristo. No sofrimento, na noite, na tempestade. Ele, então, força eles a embarcarem sozinhos, ele fica, despede a multidão e sobe ao monte para orar a sós. Cristo se refugia no Pai. Cristo quer agradar o Pai, não as multidões nem os discípulos. Ele reza para que os apóstolos possam fazer a verdadeira experiência de fé. E diz aqui, a noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas. O termo certo é açoitada. A barca era jogada de um lado para o outro pelas ondas, pois o vento era contrário. Eles, de noite, no meio de uma tempestade, imagina, que situação. Como tantas vezes Deus permite, Deus força você e a mim a fazermos certas experiências onde a gente vê a nossa total debilidade. Você não sabe o que fazer. Lembra da noite escura? Os místicos falam da noite escura da fé. São João da Cruz, né? Santa Teresa, quando Deus tira as consolações, parece que Deus não existe, parece que Deus silencia, parece que Deus está longe e te deixa no meio dos problemas sem uma saída. Pois bem, aqui fala pelas 3 horas da manhã, mas o termo certo, na 4ª vigília da noite. Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. A noite era dividida pelos romanos em 4 vigílias. A primeira era das 6 da tarde até as 9 da noite. A segunda vigília, das 9 à meia-noite. Terceira vigília, da meia-noite às 3 da madrugada. Quarta vigília, a última, das 3 da madrugada às 6 da manhã. Nessa vigília, Jesus vai ao encontro deles.
Demorou, hein? Podia ter ido na primeira, né? Pouparia eles de tanto sofrimento. Esperou a primeira, a segunda, a terceira e só foi na quarta vigília. Preste atenção, é a vigília da ressurreição. Jesus ressuscitou na madrugada, do sábado para o domingo. Por isso é a hora da ressurreição. Cristo vai ao encontro deles como? Andando sobre as águas. As águas, o mar, simboliza a morte, aquilo que te engole, aquilo no qual você não tem domínio. No meio da noite, em cima das águas. Puxa vida! Só Ele, ressuscitado, pode caminhar sobre as águas. Só Ele tem poder sobre a morte. Ele que disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Vida com V maiúsculo. Pois bem, quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram, é um fantasma! E gritaram de medo. Quantas vezes, irmãos, Deus parece na nossa vida um fantasma? Te assusta. Aquela doença inesperada e que você foi fazer um examezinho de rotina e de repente tem um tumor e você não sabe se é maligno, se é benigno. E então, é um fantasma. E aquele emprego que você confiava tanto, que você punha tanta segurança e fez planos e de repente você corre o risco de perder aquele emprego. E aquela pessoa que você confiava e amava tanto, e de repente ela vai embora. Irmãos, quantas vezes Deus pareceu na nossa vida um fantasma? Você vê um vulto andando sobre as águas. Fantasma é algo irreal, é algo... Deus pareceu uma teoria, né? Ou alguém que dava medo. Jesus, porém, logo lhes disse, atentos porque aqui está o centro desse evangelho. Coragem, sou eu, não tenhais medo. 3 frases maravilhosas, quase 3 palavras. Coragem, sou eu sou. Quem que é o eu sou no Antigo Testamento? É o Yahvé, que abriu o mar, um caminho no meio da morte, para o povo passar e se libertar da escravidão do Egito. Sou eu. Cristo está dizendo, eu sou Deus. Não tenhais medo. Então Pedro, que é sempre impulsivo, né? Pedro é uma figura maravilhosa no Evangelho, porque ele condensa a coragem, a ousadia e, ao mesmo tempo, a debilidade, a fraqueza. É uma mistura fina, São Pedro, né? E amanhã é dia dos pais, e Pedro é um pouquinho o pai dessa comunidade, dessa igreja, que experimenta em si toda a sua debilidade. Ele diz, irmãos, uma coisa fantástica. Senhor, ele chama Jesus de Kyrios, Senhor. Se és tu, se não estou tendo uma miragem, se não é uma visão, se não é uma ilusão, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água. Se é o Senhor mesmo, que está ressuscitado, manda que eu vá ao teu encontro. Ninguém pode ir de oferecido. Cristo responde, vem. E o que diz aqui? Pedro desceu da barca, olhando para Jesus, e começou a caminhar sobre a água em direção a Jesus. Ou seja, ele fez a mesma experiência de Cristo. A vitória sobre a morte, sobre aquilo que me supera, que me engole, onde eu afundo. Enquanto ele olhava para Cristo, ele caminhava sobre as águas.
mas de repente ele começou a olhar para baixo, olhar para o vento, olhar para as águas, olhar para o seu umbigo e começou a afundar. A mesma coisa acontece conosco. Enquanto você olha para Cristo e confia nele, você é capaz de fazer coisas impressionantes, superar problemas impossíveis.